O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Seção 7, capítulo 23. A Lei Geral da Acumulação Capitalista. Páginas 689 a 697. Item 1. Demanda crescente de força de trabalho com a acumulação, conservando-se igual à composição do capital. Neste capítulo, examinamos a influência que o aumento do capital exerce sobre o destino da classe trabalhadora. O fator mais importante nesta investigação é a composição do capital e as alterações que ela sofre durante o processo de acumulação. A composição do capital deve ser considerada em dois sentidos. Sob o aspecto do valor, ela se determina pela proporção em que o capital se reparte em capital constante, ou valor dos meios de produção, e capital variável, ou valor da força de trabalho. A soma total dos salários. Sob os aspectos da matéria, isto é, do modo como esta funciona, no processo de produção, todo o capital se divide em meios de produção e força viva de trabalho. Essa composição é determinada pela proporção entre a massa dos meios de produção empregados e a quantidade de trabalho exigida para seu emprego. Chamo a primeira de composição de valor e a segunda de composição técnica do capital. Entre ambas existe uma estreita correlação. Para expressá-la, chamo a composição de valor do capital, porquanto é determinada pela composição técnica do capital e reflete suas modificações. De composição orgânica do capital. Onde se fala simplesmente de composição do capital, entende-se sempre a composição orgânica. Os diversos capitais individuais que se aplicam em determinado ramo da produção têm composições mais ou menos distintas entre si. A média de suas composições individuais nos dá a composição do capital total desse ramo da produção. Por fim, a média total das composições médias de todos os ramos da produção nos dá a composição do capital social de um país, e é essencialmente apenas a esta última que nos referimos, nas páginas seguintes. O crescimento do capital implica o crescimento de seu componente variável, ou seja, daquele componente que se converte em força de trabalho. Uma parte do mais-valor transformado em capital adicional tem de se converter sempre em capital variável ou fundo adicional de trabalho, supondo-se que, permanecendo iguais as demais circunstâncias, a composição do capital se mantém inalterada, ou seja, que para pôr em movimento determinada massa de meios de produção ou de capital constante seja necessário sempre a mesma massa de força de trabalho. É evidente que a demanda de trabalho e o fundo de subsistência dos trabalhadores crescerão proporcionalmente ao capital, e tanto mais rapidamente quanto mais rapidamente cresça este último. Como o capital produz anualmente um mais-valor, do qual uma parte é anualmente adicionada ao capital original, como esse incremento mesmo aumenta a cada ano com o volume crescente do capital já em funcionamento, e como, por fim, sob o acicate particular do impulso do enriquecimento, como a abertura de novos mercados, de novas esferas para a aplicação de capital, em decorrência de necessidades sociais recém-desenvolvidas, etc. A escala da acumulação pode ser subitamente ampliada por uma mudança na divisão do mais-valor ou do mais-produto em capital e renda. As necessidades de acumulação do capital podem sobrepujar o crescimento da força de trabalho ou do número de trabalhadores, e a demanda de trabalhadores pode sobrepujar sua oferta, acarretando com isso o aumento dos salários. É isso que, enfim, tem de ocorrer, permanecendo inalterado o pressuposto anterior. Como cada ano mais trabalhadores estão empregados do que no ano precedente, cedo ou tarde há de se chegar ao ponto em que a necessidade da acumulação comece a ultrapassar a oferta habitual de trabalho, ocasionando o aumento do salário. Na Inglaterra, ressoaram queixas sobre essa situação durante o século XV e a primeira metade do século XVIII. Mas as circunstâncias mais ou menos favoráveis em que os assalariados se mantêm e se
multiplicam em nada alteram o caráter fundamental da produção capitalista. Assim como a reprodução simples reproduz continuamente a própria relação capitalista, capitalistas de um lado, assalariados de outro, a reprodução em escala ampliada, ou seja, a acumulação reproduz a relação capitalista em escala ampliada, de um lado mais capitalistas ou capitalistas maiores, de outro mais assalariados. A reprodução da força de trabalho, que tem incessantemente de se incorporar ao capital como meio de valorização, que não pode desligar-se dele e cuja submissão ao capital só é velada pela mudança dos capitalistas individuais aos quais se vende, constitui, na realidade, um momento da reprodução do próprio capital. A acumulação do capital é, portanto, multiplicação do proletariado. Nota 70. Karl Marx. Havendo igualdade de opressão das massas, quanto mais proletários tiver um país, mais rico ele será. Collins. Paris, 1857, tomo 3, página 331. Por proletário, deve-se entender do ponto de vista econômico apenas o assalariado que produz e valoriza capital, e é posto na rua assim que se torna supérfluo para a necessidade de valorização do capital, como Becker denomina esse personagem, o enfermiço proletário da selva virgem é uma gentil quimera de Rocher. O selvático é proprietário da selva e a trata com tanta naturalidade quanto o orangotango, isto é, como propriedade sua. Ele não é, portanto, um proletário. Esse só seria o caso se fosse a selva que o explorasse, e não o contrário. Quanto a seu estado de saúde, ele resistiria não só a uma comparação como a do proletário moderno, mas também como a dos sifilíticos e escrofulosos homens honrados. Mas é provável que o Sr. William Rocher entenda por selva virgem as pastagens de sua Lüneburg natal. A economia clássica compreendeu tão bem essa tese que Adam Smith, Ricardo, entre outros, como mencionamos anteriormente, chegaram a identificar falsamente a acumulação como consumo por trabalhadores produtivos de toda aquela parte do mais-produto, capitalizada ou com sua transformação em assalariados suplementares. Dizia John Bellers já em 1696, cita: se alguém dispusesse de 100.000 acres de terra e de igual número de libras em dinheiro e em gado, o que seria esse homem rico sem o trabalhador, senão ele mesmo um trabalhador? Porque os trabalhadores tornam os homens ricos, segue-se que quanto mais trabalhadores houver, tanto mais ricos haverá. O trabalho dos pobres é a mina dos ricos. Nota 71. John Bellers, citação, página 2. E Bernard de Mondeville, no começo do século XVIII, cita: onde quer que a propriedade esteja suficientemente protegida, seria mais fácil viver sem dinheiro do que sem pobres, pois, do contrário, quem faria o trabalho? Assim como se deve cuidar para que os trabalhadores não morram de fome, também não se lhes deve dar nada que valha a pena ser poupado. Se aqui e ali alguém da classe mais baixa, mediante um esforço incomum e apertando o cinto, consegue elevar-se acima das condições em que se criou, ninguém deve impedi-lo. Sim, não se pode negar que o plano mais sábio para cada pessoa privada, para cada família na sociedade, é ser frugal, mas é do interesse de todas as nações ricas que a maior parte dos pobres jamais esteja inativa e, no entanto, gaste continuamente o que ganha. Os que ganham a vida com seu trabalho diário não têm nada que os estimule a serem serviçais senão suas necessidades, que é prudente mitigar, mas insensato curar. A única coisa que pode tornar diligente o homem trabalhador é um salário moderado. Um pequeno demais o torna a depender de seu temperamento, demasiado ou desanimado ou desesperançado. Um grande demais o torna insolente e preguiçoso. Do que expusemos aqui, segue que numa nação livre, em que escravos não sejam permitidos, a riqueza mais segura está numa multidão de pobres laboriosos, além de constituírem uma inesgotável fonte
de homens para a marinha e o exército. Sem eles não haveria qualquer satisfação em nenhum produto de humor, pois nenhum produto de nenhum país seria valorizado. Para fazer feliz a sociedade, que naturalmente é formada de não trabalhadores, e satisfazer ao povo mesmo nas circunstâncias mais adversas, é necessário que a grande maioria permaneça tão ignorante quanto pobre. O conhecimento expande e multiplica nossos desejos. E quanto menos um homem deseja, tanto mais facilmente se pode satisfazer suas necessidades. Nota 72. E nota do tradutor. Nota do tradutor. No original em inglês, os pobres. Nota 72. Manville, quinta edição, Londres, 1728. Observações. Páginas 212, 13 e 328. Cita. Vida moderada e trabalho constante são para o pobre o caminho para a felicidade material, que ele entende como uma jornada de trabalho mais longa possível e o mínimo possível de meios de subsistência, e a riqueza do Estado, ou seja, de proprietários rurais, capitalistas e seus dignatários e agentes políticos. Londres, 1770, página 54. O que Manville, homem honesto e cérebro lúcido, ainda não compreende é que o próprio mecanismo do processo de acumulação aumenta juntamente com o capital, a massa dos pobres laboriosos, isto é, dos assalariados, que convertem sua força de trabalho em crescente força de valorização do capital crescente, e justamente por isso tem de perpetuar sua relação de dependência para com seu próprio produto, personificado no capitalista. Sobre essa relação de dependência, observa Sir Eden, em seu A Situação dos Pobres ou História da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Cita. Nossa zona exige trabalho para a satisfação das necessidades e, por isso, é necessário que ao menos uma parte da sociedade trabalhe sem trégua. Há alguns que não trabalham e, no entanto, têm à sua disposição os produtos do esforço. Mas isso tais proprietários têm a agradecer somente à civilização e à ordem. Eles não passam de criaturas das instituições burguesas. Nota 73. Eden devia ter perguntado se as instituições burguesas são criaturas e de quem. Sob o ângulo da ilusão jurídica, ele não enxerga a lei como produto das relações materiais de produção, mas, ao contrário, as relações de produção como produtos da lei. Linguet demoliu numa frase o ilusório espírito de Loire, de Montesquieu. Linguet, Londres, 1767, volume 1, página 236, nota 1000. Volto a citar. Pois estas reconhecem que também é possível que nos apropriemos dos frutos do trabalho de outro modo que por meio do trabalho. Pessoas dotadas de fortuna independente devem sua fortuna quase inteiramente ao trabalho de outrem, e não à sua própria habilidade, que de modo algum é superior à dos outros. O que distingue os ricos dos pobres não é a propriedade de terras e o dinheiro, mas o comando sobre o trabalho. Ao pobre convém não uma situação abjeta ou servil, mas um estado de dependência tranquila e liberal. E aos proprietários convém ter influência e autoridade suficiente sobre aqueles que trabalham para eles. Tal estado de dependência, como o sabe todo aquele que conhece a natureza humana, é necessário para o conforto do próprio trabalhador. Nota 74 e nota do tradutor. Eden, citação volume 1, capítulo 1, página 1 e 2 e prefácio, página 20. Nota do tradutor. No original em inglês, lê-se a mesma citação no idioma referido. Sir Eden, diga-se de passagem, é o único discípulo de Adam Smith que no século XVIII realizou algo significativo. Nota 75. O leitor se recorda de Malthus, cujo Essay on Population apareceu em 1798. Não deve esquecer também de que esse texto, em sua primeira versão, não passa de um diálogo ou de um plágio colegial, superficial e clericalmente declamatório de Defoe, Sir James Stewart, Towson, Franklin, Wallace, etc. E não contém uma única frase original. A grande sensação que tal panfleto provocou decorreu apenas de interesses partidários. A Revolução Francesa encontrar apaixonados defensores no Império Britânico.
o princípio da população, lentamente elaborado durante o século XVIII e, em seguida, em meio a uma grande crise social, anunciado ao som de tambores e trombetas como o antídoto infalível contra as doutrinas de Condorcet e outros. Foi saudado jubilosamente pela oligarquia inglesa como o grande exterminador de todas as veleidades do progresso da humanidade. Malthus, surpreso com seu próprio êxito, dedicou-se então a embutir no velho esquema material compilado superficialmente e a adicionar material novo que ele, porém, não descobriu, apenas anexou. Observemos de passagem que, embora fosse clérigo da Igreja Anglicana, Malthus fizera o voto monástico do celibato. Essa é, com efeito, uma das condições de filiação ou pertencimento na Universidade Protestante de Cambridge. Que os membros do colégio sejam casados é algo que não permitimos. Assim que alguém toma uma mulher, deixa de ser membro do colégio. Citação, página 172. Essa circunstância distingue Malthus vantajosamente dos outros padres protestantes que se liberaram do mandamento católico do celibato sacerdotal e reivindicaram como sua missão especificamente bíblica o crescei e multiplicai-vos. E isso em tal medida que passaram a contribuir por toda parte e numa medida realmente indecorosa para o aumento populacional, ao mesmo tempo que pregavam aos trabalhadores o princípio da população. É característico que o pecado original, em seu disfarce econômico, o pomo de Adão, o apetite urgente, as resistências que tendem a tornar inofensivas as setas do cupido, como diz alegremente o reverendo Towson, que esse ponto tão delicado tenha sido e continue a ser monopolizado pelos senhores da teologia, ou antes da Igreja Protestante. Excetuando-se o monge veneziano Orts, escritor original e espirituoso, a maioria dos expositores da doutrina da população são clérigos protestantes. Bruckner, por exemplo, com sua Teoria do Sistema Animal, Leiden, 1767, que apresenta uma exposição exaustiva de toda a teoria moderna da população, aproveitando ideias sobre o mesmo tema provenientes de querela passageira entre Kesner e seu discípulo Mirabeau Perret, pai, e, posteriormente, o reverendo Wallace e o reverendo Towson, o reverendo Malthus e seu discípulo, o arquireverendo Chalmers, para não falar de escribas clericais menores desse tipo. Originalmente, a economia política foi exercida por filósofos como Hobbes, Locke, Hume, por homens de negócio e estadistas como Thomas Morus, Temple, Sully e White, North, Law, Van der Laan, Cantillon, Franklin e, especialmente no plano teórico e com maior dos êxitos, por médicos como Pett, Bourbon, Mandeville, Kesney, entre outros. Assim, em meados do século XVIII, o reverendo Sir Tucker, economista importante para sua época, desculpava-se por ocupar com Mammon. Mais tarde, mais precisamente, o princípio da população soou a hora dos clérigos protestantes, como que pressentindo essa influência daninha. Pett, que considerava a população a base da riqueza, como Adam Smith, era um anticlerical declarado, afirma, cita, a religião floresce melhor onde os sacerdotes são mais mortificados, assim como o direito onde o advogado passa fome. Por isso, Pett aconselha aos clérigos protestantes, já que não querem seguir o apóstolo Paulo e mortificar-se pelo celibato, que pelo menos não gerem mais clérigos do que as prebendas existentes possam absorver. Ou seja, havendo 12.000 prebendas na Inglaterra e no país de Gales, seria insensato gerar 24.000 ministros, pois os 12.000, sem ocupação, haverão sempre de procurar um meio de vida, e como poderiam fazê-lo mais facilmente do que dirigindo-se ao povo e persuadindo-o de que 12.000 prebendas envenenam as almas e fazem-nas morrer de fome, desviando-as do caminho do céu. Pett, citação, página 57. A posição de Adam Smith em relação ao clero protestante de sua época é caracterizada pelo seguinte. Em Letter, Adam Smith, quarta edição, Oxford, 1784. O Dr. Home, bispo anglicano de Norwich, prega um sermão a Adam Smith pelo fato de este, numa carta aberta ao Sr. Strahan, ter embalsamado seu amigo David, isto é, Hume,
relatando ao público como Home, em seu leito de morte, deveria ou divertia-se lendo Luciano e jogando whist, e tivera até mesmo a petulância de escrever: sempre considerei Home, tanto durante sua vida como depois de sua morte, tão próximo do ideal de um homem perfeitamente sábio e virtuoso quanto permite a fragilidade da natureza humana. O bispo exclama em sua indignação: é justo de sua parte, meu senhor, descrever-nos como perfeitamente sábios e virtuosos o caráter e a trajetória da vida de um homem que foi possuído por uma incurável antipatia contra tudo o que chama religião e que consagrava todo o seu ser à tarefa de extirpar até mesmo o seu nome da memória dos homens? Ibidem, página 8. Mas não vos deixeis desalentar, ó amantes da verdade, pois breve é a vida do ateísmo. Ibidem, página 17. Adam Smith incorre na atroz perversidade de propagar o ateísmo pelo país. Conhecemos vossos sortilégios, senhor doutor. Vossa intenção é boa, mas desta vez podeis tirar o cavalo da chuva. Quereis nos convencer, com o exemplo do Sr. David Hume, de que o ateísmo é a única bebida reconfortante, cordial para um ânimo abatido e o único antídoto contra o medo da morte? Reich de Babilônia em ruínas e congratulai o empedernido e ímpio faraó. Ibidem, página 21 e 22. Um cérebro ortodoxo entre os que frequentavam os cursos de Adam Smith escreve logo após a sua morte: a amizade de Smith por Hume o impedia de ser cristão. Ele acreditava literalmente em Hume. Se este lhe tivesse dito que a lua é um queijo verde, ele teria acreditado. Ele acreditou por isso quando Hume lhe disse que não existia nem Deus nem os milagres. Em seus princípios políticos, ele se aproximava do republicanismo. James Anderson, D.B., Edimburgo, 1791 a 1793, volume 3, páginas 165 e 166. O reverendo Chalmers suspeita que Adam Smith, por sua malícia, teria inventado a categoria dos trabalhadores improdutivos exclusivamente para os ministros protestantes, apesar do abençoado trabalho que estes realizam nas vinhas do Senhor. A palavra mammon aparece na Bíblia como descrição e muitas vezes personificação da riqueza material e da cobiça. Por exemplo, não podeis servir a Deus e a mammon. Mateus 6, capítulo 6, versículo 24. Nota do tradutor. Fim da citação. Sob as condições de acumulação até aqui supostas como as mais favoráveis aos trabalhadores, a relação de subordinação destes ao capital aparece sob formas toleráveis, ou, como dizia Éden, tranquilas e liberais. Ao invés de se tornar mais intensa com o crescimento do capital, essa relação de dependência torna-se apenas mais extensa. Quer dizer, a esfera da exploração e dominação do capital não faz mais do que ampliar-se juntamente com as próprias dimensões desse capital e com o número de seus súditos. Do próprio mais-produto crescente desses súditos, crescentemente transformado em capital adicional, reflui para eles uma parcela maior sob a forma de meios de pagamento, de modo que podem ampliar o âmbito de seus desfrutes, guarnecer melhor seu fundo de consumo, de vestuário, mobília, etc., e formar um pequeno fundo de reserva em dinheiro. Mas assim como a melhoria de vestuário, alimentação, tratamento de um pecúlio maior ou não suprimem a relação de dependência e a exploração do escravo, tampouco suprimem as do assalariado. O aumento do preço do trabalho que decorre da acumulação do capital significa apenas que, na realidade, o tamanho e o peso dos grilhões de ouro que o trabalhador forjou para si mesmo permitem torná-la menos constringentes. Nas controvérsias sobre essa questão, deixou-se geralmente de ver o principal, a saber, a diferença específica da produção capitalista. A força de trabalho é comparada aqui não para satisfazer, a força de trabalho é comprada aqui não para satisfazer, mediante seu serviço ou produto, as necessidades pessoais do comprador. O objetivo perseguido por este último é a valorização de seu capital, a produção de mercadorias que contenham mais trabalho do que ele paga, ou seja, que contém uma parcela de valor que nada custa ao comprador e que ainda assim realiza-se mediante a venda de mercadorias. A produção de mais valor ou criação de excedente é a lei absoluta desse modo de produção. A força de trabalho só é vendável na medida em que conserva os meios de produção como capital,
reproduz seu próprio valor como capital e fornece uma fonte de capital adicional em trabalho não pago. Nota 76. Nota segunda edição. No entanto, o limite para o emprego dos trabalhadores fabris e agrícolas é o mesmo, a saber, a possibilidade de o proprietário obter um lucro de produto do trabalho desses trabalhadores. Se a taxa do salário sobe tanto que o lucro do patrão cai abaixo do lucro médio, ele deixa de ocupá-los ou só os ocupa sob a condição de que aceitem uma redução salarial. John Wade, citação, página 240. Portanto, as condições de sua venda, sejam elas favoráveis ao trabalhador não pago, ao trabalhador em maior ou menor medida, incluem a necessidade de uma contínua revenda e a constante reprodução ampliada da riqueza como capital. O salário, como vimos, condiciona sempre, por sua natureza, o fornecimento de determinada quantidade de trabalho não pago por parte do trabalhador, abstraindo totalmente a elevação do salário acompanhada de uma baixa do preço do trabalho, etc. O aumento dos salários denota, no melhor dos casos, apenas a diminuição quantitativa de trabalho não pago que o trabalhador tem de executar. Tal diminuição jamais pode alcançar o ponto em que ameace o próprio sistema, sem levar em conta os conflitos violentos em torno da taxa do salário. E Adam Smith já demonstrou que, em tal conflito, de modo geral, o patrão sempre permanece patrão. Uma elevação do preço do trabalho, derivado da acumulação do capital, pressupõe a seguinte alternativa. Ou o preço do trabalho continua a subir porque seu aumento não perturba o progresso da acumulação, e nisso não há nada de surpreendente, pois, como Adam Smith, mesmo se os lucros diminuem, os capitais continuam a aumentar e até crescem com mais rapidez do que antes. Um grande capital, ainda que os lucros sejam menores, cresce geralmente mais rapidamente do que um capital pequeno, cujo lucro seja grande. Item, página 189. É evidente neste caso que uma redução do trabalho não pago não prejudica de modo nenhum a ampliação do domínio exercido pelo capital. Ou então, e este é o outro termo da alternativa, a acumulação se afrouxa graças aos preços crescentes do trabalho que embota o acicate do lucro. A acumulação decresce, porém, ao decrescer desaparece a causa de seu acréscimo, a saber, a desproporção entre capital e força de trabalho explorável. O próprio mecanismo do processo de produção capitalista remove, assim, os empecilhos que ele cria transitoriamente. O preço do trabalho cai novamente para um nível compatível com as necessidades de valorização do capital, seja esse nível inferior, superior ou igual ao que se considerava normal antes do advento do aumento salarial. Vemos que, no primeiro caso, não é a diminuição no crescimento absoluto proporcional da força de trabalho da população operária que torna excessivo o capital, mas, por outro lado, é o aumento do capital que torna insuficiente a força de trabalho explorável. No segundo caso, não é o aumento no crescimento absoluto proporcional da força de trabalho ou da população trabalhadora que torna insuficiente o capital, mas, ao contrário, é a diminuição do capital que torna excessiva a força de trabalho explorável ou antes seu preço. São esses movimentos absolutos na acumulação do capital que se refletem como movimentos relativos na massa da força de trabalho explorável e, por isso, parecem obedecer ao movimento próprio desta última. Para empregar uma expressão matemática, a grandeza da acumulação é a variável independente, a grandeza do salário a variável dependente, e não o contrário. Assim, por exemplo, na fase da crise do ciclo industrial, a baixa geral dos preços das mercadorias se expressa como aumento do valor relativo do dinheiro, ao passo que na fase de prosperidade, a alta geral dos preços das mercadorias se expressa como queda do valor relativo do dinheiro. A partir desse fato, a assim chamada escola monetária conclui que os preços altos circula dinheiro de menos e com preços baixos dinheiro de mais. Nota do tradutor. Correntes School, grupo de economistas que nas décadas de 1840 e 1850 defendiam a tese de que o excesso de emissão de papel-moeda era uma das principais causas da inflação dos preços e que, para restringir a circulação, seus emissores deveriam manter uma reserva em ouro de valor equivalente ao das cédulas em circulação. Segunda nota do tradutor. Na segunda edição, com preços altos circula dinheiro de mais e com preços baixos dinheiro de menos. Nota New.
Sua ignorância e total desconhecimento dos fatos, nota 77. Karl Marx, citação página 165 e seguintes. Encontra um paralelo à altura nos economistas que interpretam esses fenômenos da acumulação, dizendo que, num caso, há assalariados de mais e no outro de menos. A lei da produção capitalista, que subjaz a pretensa lei natural da população, resulta simplesmente nisto. A relação entre capital, acumulação e taxa salarial não é nada mais que a relação entre trabalho não pago, transformação em capital e o trabalho adicional requerido para pôr em movimento o capital adicional. Não se trata, portanto, de modo nenhum, de uma relação de duas grandezas entre si independentes. De um lado, a grandeza do capital e de outro, o tamanho da população trabalhadora. Mas antes, uma última instância de relação entre os trabalhos não pago e pago da mesma população trabalhadora. Se a quantidade de trabalho não pago fornecida pela classe trabalhadora e acumulada pela classe capitalista cresce com rapidez suficiente de modo a permitir sua transformação em capital, com apenas um acréscimo extraordinário de trabalho pago, o salário aumenta e, mantendo-se constante, as demais circunstâncias, o trabalho não pago diminui proporcionalmente. Mas tão logo essa redução atinge o ponto em que o mais trabalho que alimenta o capital já não é mais oferecido na quantidade normal, ocorre uma reação. Uma parte menor da renda é capitalizada, a acumulação desacelera e o movimento ascensional do salário recebe um contragolpe. O aumento do preço do trabalho é confinado, portanto, dentro dos limites que não só deixam intactos os fundamentos do sistema capitalista, mas asseguram sua reprodução em escala cada vez maior. Na realidade, portanto, a lei da acumulação capitalista, mistificada numa lei da natureza, expressa apenas que a natureza dessa acumulação exclui toda a diminuição no grau de exploração do trabalho ou toda elevação do preço do trabalho que possa ameaçar seriamente a produção constante da relação capitalista, sua produção em escala sempre ampliada, e não poderia ser diferente no modo de produção em que o trabalhador serve às necessidades de valorização de valores existentes, em vez de a riqueza objetiva servir às necessidades de desenvolvimento do trabalhador. Assim como na religião o homem é dominado pelo produto de sua própria cabeça, na produção capitalista, ele o é pelo produto de suas próprias mãos. Nota 77A. Voltemos, no entanto, à nossa primeira investigação, que demonstra que o próprio capital não é mais do que o produto do trabalho humano, de modo que parece completamente incompreensível que o homem pudesse cair sob o domínio de seu próprio produto, o capital, e subordinar-se a ele. E como é inegável que na realidade é isso que ocorre, impõe-se espontaneamente a pergunta: como pode o trabalhador transformar-se de dominador do capital como criador deste último em escravo do capital? Von Thunen, Rostock, 1863, segunda parte, seção 2, páginas 5 e 6. Thunen possui o mérito de ter formulado a pergunta. Sua resposta é simplesmente pueril.